Geralmente, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é conhecida como a noiva de Cristo, né? Todos nós a conhecemos como noiva do Senhor. Mas, irmãos, a igreja precisa estar pronta, preparada, né? Para o grande dia do casamento, né? As bodas do Cordeiro, né? Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança que move a igreja do Senhor. Ela tem que estar pronta, preparada, porque vai se dar um grande banquete nos céus. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito Santo fala conosco e nos mostrará um outro prisma, uma outra vertente, uma outra maneira de enxergar, um outro nome, qual muitas vezes é pouco conhecido, mas que é também um nome dado à igreja. Nessa manhã o Senhor vai nos fazer conhecer esse nome. Conhecer não, porque ele vai só lembrar-nos, né, para que nós possamos entender o que de fato é que ele quer falar conosco. Somos conhecidos por outro nome, que exerce uma função, que tem responsabilidade, mas que também tem o seu valor. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor. E aí, já que os irmãos estão de pé, a gente já vai ler a palavra nessa manhã, no livro muito fácil de ser encontrado, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, depois até o 13, depois só o 20. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, né? Nas aflições e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreves no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos, com um cinto de ouro. Vou pular por 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Oremos. Deus, os teus filhos estão aqui, a palavra está aberta. Tu sabes, meu Pai querido, as minhas condições nenhuma perante a tua grandeza. Portanto, meu Pai querido, sou insignificante, mas eu sei que o Senhor tem algo. O Senhor é poderoso, Pai. E aqui estou para então ser este que vai ministrar a tua palavra. Senhor, usa-me poderosamente. Todos venhamos entender a tua palavra nessa manhã, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar os irmãos. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Como eu disse, irmãos, nós somos conhecidos comumente como noiva de Cristo, mas o Senhor hoje nos dá algo importante para que nós não venhamos esquecer. Outro nome, e esse nome vai derivar uma função, uma responsabilidade, e que também tem o seu valor, não para o mundo, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos, irmãos, nesse capítulo 1 de Apocalipse, e que nós temos alguém que tem essas revelações. João, o apóstolo do Senhor, então está na ilha de Patmos. Ele vai ter muitas revelações, a qual vai derivar todo esse livro, e por isso nós estamos com ele aqui, né? Graças a estas revelações dadas ao servo do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, e alguns de vocês devem saber, que a ilha chamada Patmos, ela está ali na Ásia, né? E ela é banhada sobre o mar Egeu, está encravada, né, literalmente, né, banhada todas as suas facetas ali pelo mar Egeu. E ali mesmo João tem as suas revelações, como está descrito aqui no comecinho do capítulo 1 de Apocalipse. E no tempo do Império Romano, nós sabemos também que essa ilha era designada para muitos criminosos, pessoas de alta periculosidade, bandidos, pessoas que era escória da sociedade da época. Então ela era destinada a estes, pessoas muito perigosas. Então o Império Romano julgava, colocava aquelas pessoas nessa ilha, pessoas muito maus, pessoas que praticavam então ali coisas terríveis
pessoas de alta periculosidade são estas que frequentavam essa ilha, pelo Império Romano levar essas pessoas para lá. Mas João está justamente nessa ilha, ele está exilado. Ele está nessa ilha, como a palavra de Deus, irmãos, está dizendo para nós, destinada a criminosos de alta periculosidade. Mas o que tem a ver João, o apóstolo do Senhor, que foi ensinado pelo nosso Senhor, irmãos, por 3 anos e meio? O que faz João estar ali nessa ilha, que era destinada justamente para criminosos, para pessoas que eram realmente tidas como a escória da sociedade, que fizeram coisas ruins, então, para o Império Romano, que faz de João estar naquela situação e naquela ilha, meus irmãos? Qual foi o crime que João cometeu para estar naquela ilha? Nós sabemos nenhum, né, irmãos? A não ser aquele mesmo, não é crime, mas ele está falando do porquê está naquela ilha. Ele diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João estava ali naquela ilha por causa da palavra de Deus, irmãos. E quando se ama a palavra de Deus, e quando tem a palavra de Deus como guia, quando se tem a palavra de Deus, irmãos, como algo que é certo, que é a sua regra de fé, a perseguição, ela vem, a perseguição é certa quando fazemos a vontade de Deus e quando testemunhamos o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, a perseguição ela é certa. Não nos assustemos, porque é isto que está nos esperando e aguarda a todos aqueles que prezam pela palavra do Senhor, que ali tem a palavra como verdade e que desejam e querem fazer a vontade de Deus. É isso que espera. Sempre entendamos que condenação e sentença estão sobre todos aqueles, irmãos, que praticam a vontade do Senhor, que fazem aquilo que Ele manda fazer. Então, que você esteja hoje certo de que perseguição, aflição, dificuldades virá sobre nós, porque nós decidimos viver a palavra, nós decidimos fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, hoje nós não temos ainda uma tal perseguição, mas virá muitas coisas. Sabemos que Apocalipse inteiro fala sobre situações e muitas coisas que virão sobre o mundo, irmãos, sobre todos aqueles que estão sobre a face do mundo e principalmente aqueles que querem seguir a Jesus Cristo e que realmente fazem a sua vontade. Chegará um dia que a perseguição, todos sabemos, chegará a níveis extremos, a qual, irmãos, somente suportaremos se estivermos unidos, se estivermos juntos, se estivermos realmente na fé em Cristo Jesus, irmãos. A nossa oração é que quando esses dias chegarem, nós possamos estar juntos, que esses dias possam chegar, nós possamos estar unidos, nós possamos estar, irmãos, na fé do Senhor Jesus em unidade, porque, irmãos, a unidade ela gera força em nós. Então, que a nossa oração seja essa, para que quando de fato, irmãos, a perseguição que chegará a níveis extremos chegar, eu e você possa estar juntos, unidos em oração, para que então nós possamos suportar, irmãos, tudo aquilo que estará acontecendo na humanidade. Mas então João estava lá, irmãos, ele não era o único que estava ali, porque ele se dirige, ele fala que é semelhante, ele é companheiro em aflição, ele é companheiro também no sofrimento. Ele diz, olha, eu sou vosso irmão, eu sou companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Então João, irmãos, ele era companheiro de outras pessoas que sofriam a mesma coisa que ele estava sofrendo pela perseguição que o imperador Domiciano ou Nero, talvez não há uma consistência em dizer quem era o imperador, mas provavelmente Domiciano, imperador muito cruel, implacável, ainda mais com aqueles que professavam a palavra do Senhor. E João está nessa condição com muitos outros irmãos, sabemos disso. Mas também, irmãos, não só de perseguição e de aflição que João era companheiro, ele está dizendo aqui, na paciência de Jesus Cristo, irmãos. E qual paciência essa é, a não ser a paciência e a esperança que nos move, a qual nós somos pacientes com o quê, irmão? Com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, irmãos, qual é a paciência, a não ser essa em Jesus Cristo, o que ele estava esperando de Jesus, que ele voltasse. Sabemos que não aconteceu, mas brevemente vai acontecer a volta do Senhor. Vai acontecer isso, nós aguardamos com esperança, nós sabemos que ele está às portas, irmãos. Então nós também somos companheiros também um dos outros, irmãos, não só na aflição, mas também na esperança, na paciência, irmãos. Vamos aguardar o Senhor Jesus Cristo. A volta dele vai ocorrer em pouco tempo, irmãos. Pouco tempo temos, pouco tempo nos resta, que nós possamos então mais se apegar a essa esperança, a essa paciência, do que a aflição, irmãos, que nós passamos
todos os dias. Mas, irmãos, perceba que nós devemos entender que nós devemos ser de fato, esperar com paciência e também, irmãos, aguardar. E o que tiver que passar de aflição, nós passaremos. Porque o apóstolo Paulo disse na sua carta ali, as suas recomendações para Timóteo. Qual foi? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Ele fala algo muito importante, irmãos. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, nós devemos participar, irmãos, das aflições uns dos outros, estar atento ao que o meu irmão está passando, ao que o seu irmão do lado está passando, ajudá-lo a atravessar esse momento a qual ele está atravessando. Para isso nós somos irmãos, para isso nós somos igreja, para então ajudar, estender a mão aos nossos irmãos que estão precisando de nós, irmãos, momentos de aflição, momentos de situações difíceis. Então nós precisamos entender, nós precisamos participar dessas aflições um dos outros, porque é um fato. É corriqueiro, nós não vamos estar atenuando essas aflições, fazem parte da nossa vida e vocês sabem muito bem disso. Mas não esqueçamos, irmãos, da mesma maneira que nós passamos por aflições, nós devemos entender que Jesus está conosco em todas elas, não é? Jesus sempre estará conosco, meus irmãos, em tudo aquilo que nós enfrentamos e passamos. Não se esqueça disso, que junto nas aflições que nós passamos, o nosso Senhor está conosco. Ele nunca vai desamparar os seus. Ele sempre vai estar contigo, ao teu lado, nos momentos mais difíceis que você atravessa. Que você entenda isso, queridos irmãos. Entenda isso, o Jesus está com você, sempre estará. Assim, irmãos, como está nesse contexto com João. João está nessa ilha, solitário muitas das vezes, sofrendo aflição, sofrendo dificuldade, todo tipo de afronta ele deve ter passado. Mas aqui está, ele tem algo sobrenatural com Deus. Nós vamos ver no versículo 10. Ele tem algo com o Senhor, uma experiência. E Jesus não o abandona, mesmo estando em aflição, mesmo estando ali naquela ilha, mesmo estando ali por causa da palavra, irmãos, mesmo estando ali por causa do testemunho do Senhor Jesus, Jesus não abandona o servo dele. Olha aqui no versículo 10, ele tem algo importante, ele vai ter uma experiência sobrenatural. Olha, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. João tem uma experiência sobrenatural, queridos. É importante frisar, meus irmãos, que chegou um tempo, no primeiro século, que havia dissociação dos judeus com os cristãos. Sabemos que os judeus amam, então, colocam o sábado, a veneração do judeu é o sábado, não se pode fazer nada, não se pode nem caminhar muito, não se pode fazer nada no sábado, e o judeu é assim, e sempre ele vai ser, desde então que eles recebem então a lei em suas mãos. E os cristãos, irmãos, se associa disso, eles precisam desassociar dessa questão. Então, desde o primeiro século, e provavelmente em 95 depois de Cristo, é o tempo ao qual provavelmente o livro é escrito, já havia essa desassociação de cristãos e judeus. Então, os cristãos escolhem e preferem adorar no domingo, afinal de contas, foi no domingo que o nosso Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. Foi no domingo que ele ressurge dos mortos. Então os cristãos, eles vão adotar o domingo, o primeiro dia da semana, para então adorar ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. O mesmo dia com o nosso Senhor ressurgiu, então é domingo, o dia do Senhor. E desde então, eles fazem esta prática, adoram ao Senhor no domingo. Então, mas nesse dia, no dia do Senhor, João tem uma experiência. Ele é então arrebatado e ali ele tem uma experiência com o Senhor. Então ele ouve, a palavra diz, é clara, ele ouve de trás dele uma grande voz, como de trombeta. Ele ouve atrás dele, ele fala, ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. E ele ouve uma grande voz. Irmãos, essa voz era audível. Essa voz era de trombeta, era uma voz sobrenatural. Não é uma voz comum, é uma voz diferente. Era uma voz inconfundível também, meus irmãos. E aí nós precisamos entender, porque João, ele quer ver quem era essa voz? Ele está ouvindo a voz, uma voz de trombeta, uma voz sobrenatural, meus irmãos. E aí eu já adianto quem é essa voz. De quem vem essa voz? É quem, senão? Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus. A voz que então ele ouve por trás dele é de Jesus. E ali, irmãos, ele ouve uma grande voz. Assim, irmãos, o Senhor Jesus fala conosco muitas das vezes.
Nós ouvimos muitas vezes a voz do Senhor, e aqui é um parênteses, porque muitas das vezes nós acreditamos e achamos que é Jesus que está falando conosco. Nós precisamos ter cuidado. Às vezes nós ouvimos muitas vozes que não é de Jesus. Você entenda, irmãos, que a voz de Jesus ela é audível. Ela é audível e inconfundível. É diferente de muitas vozes que nós ouvimos ao nosso redor. Então nós precisamos ter certeza quando Jesus fala conosco. Ela é inconfundível, ela é poderosa, ela é uma voz de trombeta, irmãos. Quando você ouve a voz de Deus, o seu corpo estremece. Você sente que é o Senhor que está falando comigo. Então, irmãos, precisamos estar atento. Não é qualquer voz que fala conosco que vem do Senhor, mas às vezes é a voz do nosso adversário. Então, estejamos cuidados. João, ele ouve uma voz poderosa, uma voz de trombeta, uma voz inconfundível, meus irmãos, uma voz poderosa que falava com ele. E assim a voz do Senhor também, meus irmãos. Muitas vezes ele fala conosco e a ele você ouve audivelmente ele falar com você. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas das vozes que muitas vezes nós escutamos, ela parece que talvez não venha do Senhor. Nós precisamos, então, estar atento à voz verdadeira de quem fala conosco. A voz do nosso Jesus Cristo. É claro, irmãos, que ele fala conosco também, mesmo em meio às guerras ele fala, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades que eu e você atravessam, ele fala conosco. É como eu disse, ele está conosco, sempre estará com você, comigo, nos momentos de abatimento, de tristeza e de aflição que nós atravessamos. Como disse, e ele fala também conosco. Mas é claro, irmãos, ele fala com quem tem compromisso com ele. Ele fala sempre com os que deixam tudo por ele. Ele fala sempre, irmãos, para os que buscam a ele, é claro, em espírito e em verdade. Ele sempre vai falar com esses, ele sempre vai procurar falar com aqueles que dão importância à palavra do Senhor, principalmente com aqueles que buscam o Senhor, irmãos, independente das lutas e das circunstâncias. É estes que o Senhor se revela, não só se revela, mas fala, não só fala, mas entrega para eles uma missão especial. É com esses que o Senhor tem compromisso e fala, assim como foi com João. Olha, irmão, a mensagem e a palavra, e o livro de Apocalipse. Ele, irmãos, ele beneficia todas as gerações. Olha, perceba, entenda isso. Todas as gerações de cristãos em todos os lugares, elas são beneficiadas por esse livro. Porque, irmãos, nós sabemos de antemão das coisas que vão acontecer. Das coisas que estão para acontecer. E nós temos irmãos, esse importante livro, irmãos. E estamos aqui porque João, ele se prontificou, ele estava no dia do Senhor, ele não se importa com a aflição, ele não se importa com o que está passando. Eu estou nessa ilha por causa da palavra do Senhor, das aflições, mas eu sou companheiro de vocês. Então, irmãos, precisamos aqui, mais uma vez, entender que o Senhor se revela àqueles que têm compromisso com ele, aqueles que querem cada vez mais se aproximar dele, que essa possa ser também a sua vontade, meus irmãos, e querer cada vez mais aproximar do Senhor para ouvir a voz dele e também, irmão, realizar obras a qual ele vai entregar nas suas mãos. Não é diferente de João, nós não somos diferentes dele, irmãos. O Senhor tem promessas, o Senhor tem coisas a entregar, missões a entregar para todos nós. Basta que nós venhamos focar nele e ouvamos sempre a voz dele e sejamos cada vez mais, irmãos, criteriosos na palavra do Senhor Jesus. Tome cuidado com as vozes que tem ouvido por aí. Mas, irmãos, eu antecipei quem é que falava com João. Ele tem a visão no dia do Senhor, por trás dele ele vê uma voz. E essa voz eu antecipei que é de Jesus. Mas o versículo 11, nós não temos nenhuma dúvida. Quem é que fala com João? Olha o versículo 11. Ele dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vê. Escreve no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceba, meu irmão, quem é este? Quem é o Alfa e o Ômega? Sabemos que lá a palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, tem origem no grego. Sabemos que a primeira letra e a última do alfabeto, meus irmãos, o grego é qual? É o Alfa e a última é o Ômega. Então, os leitores, e João quer se fazer entendido dos seus leitores. Por isso, ele é o Alfa, é o Ômega. Ele vai mais além, diz, ele é o primeiro e o derradeiro, ou o último na sua versão, né? Algumas versões dizem o último. E ele fala, meus irmãos, quem é este? Quem é? Se não o Alfa, quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro, quem é o último, irmão? Quem é?
Quem é? É o mesmo, meu irmão, que começou a história. É aquele que vai terminar a história. Jesus Cristo, meu irmão. Jesus, o Filho de Deus. É o alfa e é o ômega, é o primeiro e será o último, o primogênito dos mortos. É este que está falando com João. É este que João ouve por detrás, irmãos, ali da sua é a voz de trombeta, é a voz inconfundível, é a voz poderosa. E também a palavra também diz que a voz de Deus é comparada com muitas águas. Vê? Muitas águas. Você já viu um mar? Você já se deparou com o barulho do mar quando ele está ali na sua, algo meio nervoso? A voz do Senhor, irmãos, poderosa, que estremece, é a voz a qual João ouve primeiro, né? Ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, ele ouve essa voz que falava com ele, é a voz do nosso Senhor. E o 12, ele diz, eu virei-me. João, ele quer confirmar, eu virei-me para ver quem falava comigo. João quer ter certeza de quem é essa voz. Eu virei-me para ver quem falava comigo. E ele, ao virar, irmão, ele se depara com 7 castiçais de ouro. Perceba, meu irmão, Deus, a gente sabe que você possa entender que não é pecado a gente pedir confirmação de Deus. Muitas vezes a gente ouve a voz, Deus está incomodado, olha a voz. Quando a gente ouve a voz, o Senhor, irmãos, ele não vai te punir se você pedir uma confirmação do Senhor. De quem que é essa voz? Senhor, será que essa voz vem do Senhor mesmo? Será que essa voz é do Senhor? Irmãos, peça confirmação. Deus, ele não vai te julgar. Não é pecado você pedir confirmação do Senhor, irmão. Olha só, João, ao ouvir a voz, ele vira para ver quem é que falava com ele. Irmãos, Gideão, o que fez? Gideão precisou de várias confirmações, irmãos, para então está liderando os israelitas perante os medianitas. Isso está em Juízes, meus irmãos. Ele prefere, então, olha, fez várias confirmações. E se eu olhar aqui, muitas confirmações. E ali Deus teve paciência com ele, paciência. E é a mesma coisa comigo e com você. Ele não vai te julgar e muito menos te punir se você pedir uma confirmação. Antes você peça do que ouvir uma voz que não é dele. Então, meus irmãos, aqui mais esse parênteses que eu faço nessa palavra. Perceba, então, João, ele está, quer confirmar quem é essa voz. Então, ele ouve a voz de trombeta. Ele vira, então, versículo 12, virei-me para ver a voz que falava comigo. E ele, de repente, ele vira e vê 7 castiçais de ouro. No versículo 20, a qual nós lemos, meus irmãos, não há especulação e muito menos engano. Não há especulação e muito menos divergência. Nós sabemos aqui, o versículo 20 diz o que é os 7 castiçais de ouro. O Senhor mesmo, ele vai entender, ele vai explicar para o próprio João o que é os 7 castiçais de ouro que ele vê. Quando ele vira, ele vê 7 castiçais. O que é então? Ele explica, olha, primeiro ele fala das estrelas, mas no final do versículo 20 ele diz, os 7 castiçais que vistes são o que, irmãos? As 7 igrejas, 7 igrejas. Irmãos, além de noiva de Cristo, olha só o nome a qual nós temos, a qual o Senhor se refere. Além de noiva, que se prepara para o banquete, se prepara para as bodas. A igreja também, irmãos, é chamada de castiçal. Candeeiro, talvez esteja na sua Bíblia, ou também candelabro, Algumas versões têm candelabro, na sua está candelabro, irmão? Algumas versões estão aí, mas, irmãos, a função é a mesma. Então, castiçal, candelabro, candeeiro. E você for olhar na Bíblia, você vai ver, irmãos, no Antigo Testamento, no livro dos profetas, você vai ver, muitas das vezes, essa castiçal, Então, tem outros que tem candelabro, outras que tem candeeiro, mas você vai ver, irmãos, o candelabro, você vai ver o castiçal, você vai virando as páginas da Bíblia, você vai encontrar. Por exemplo, em Êxodo 25, quando o Senhor mesmo dá instruções para ali Moisés realizar, ali a feitura do tabernáculo e seus utensílios, você vai se deparar em Êxodo capítulo 25, versículo 36 primeiro, diz, as maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça. Com o mesmo, tudo será só uma peça, obra batida de ouro puro. Olha o 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Perceba? Antigo Testamento. Nos profetas,
você for em Zacarias, no capítulo 4, versículo 2, diz que ele disse, o profeta, disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma lâmpada, que estão no seu topo. Olha só, meus irmãos. Nós vamos folhear a Bíblia, nós vamos encontrando várias passagens que enfatizam o candelabro, que enfatizam o candeeiro e a sua função. E qual é a sua função? E Jesus, ele mesmo fala em Mateus capítulo 5, meus irmãos, ali no maior bloco de ensinamentos de Jesus. Jesus se refere também ao candeeiro. Ele fala o candeeiro, a sua função e aonde ele deve ficar. Mateus capítulo 5, versículo de número 15, antes do 14 ele fala também, mas olha o 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Glória a Deus. Amados irmãos, a igreja é como um castiçal que precisa e tem a sua função de quê, meus irmãos? Qual é a função de um castiçal? A não ser a de iluminar, trazer luz, iluminar, trazer luz. E a igreja, irmãos, é o que senão a luz para este mundo que está em trevas. Para este mundo, irmãos, que está mergulhado em trevas, que está totalmente comprometido com as trevas. Muitos querem, desejam as trevas, sim, mas há aqueles que estão ali em trevas porque estão presas pelas mãos do nosso adversário, pelas mãos do nosso inimigo, meus irmãos. E nós temos entendido, eu e você, que a igreja somos nós, que a igreja reunida é que ela se torna a igreja, não é? É a assembleia, é a eclésia, é a igreja reunida, meus irmãos, que está forte, que é unida, que vai fazer a diferença. E que você entenda, meu irmão, essa função. Não se apegue somente a estar preparado. É claro, isso todo dia faremos. Mas também nós temos uma função, nós temos, irmãos, algo importantíssimo. Não só sermos egoístas a ponto de só vamos nos preparar então para a volta do Senhor. Só isso, vamos nos preparar, só preparar. Mas não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós entendamos que temos uma função perante o mundo que perece. Perante ao mundo, irmãos, que está perecendo. E nós precisamos se compadecer, irmãos, porque se temos amor, nós precisamos se compadecer do nosso próximo que perece, que precisa de eu e de você. E essa igreja, irmãos, precisa exercer a sua função. Olha o 14 antes do 15, o que Jesus fala. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Irmão, você sabe, o desejo maior das trevas e do nosso inimigo é destruir a igreja do Senhor. O sonho do nosso adversário é destruir a igreja do Senhor. Mas sabemos que ele não vai conseguir, e nem muito menos escondê-la, porque, olha o que o Senhor diz, nós somos a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, irmãos, no topo, lá em cima, não se pode esconder. Todos veem a cidade. Não se pode esconder edificada uma cidade onde está sobre o monte. Jesus está dizendo, ele vai completar o versículo que nós acabamos de ler. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, meus irmãos. Mas ela não pode ser colocada lá embaixo, ela está no velador. E dá a luz a todos os que estão na casa. E assim, o 16 para completar, ele diz, e assim o que precisamos fazer? Qual é a função da igreja? Olha só, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, meus irmãos, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele falando ali, ele está num sermão, ele está no monte, ele falando, e essa palavra ecoa até hoje, está contigo na sua Bíblia. Mateus, leia todo o capítulo 5, você vai ver o que o Senhor ensina. E nós devemos, irmãos, como discípulos de Cristo, obedecer
a voz do Senhor, obedecer o que Ele ensina. Olha, nós não precisamos de confirmação. Aqui está a palavra do Senhor que fala comigo e com você, meu irmão. Somos a luz do mundo, irmãos. Você entenda isso, o castiçal é a igreja. E a sua função é iluminar, irmãos. A função da igreja é trazer luz aos que perecem, aqueles que estão em trevas perdidos. Esta é a nossa função. Não fuja, não fujamos, meus irmãos, da nossa principal missão. A principal função da igreja é trazer luz aos perdidos desse mundo. Tenha contigo no teu coração essa responsabilidade, irmãos, importância que temos. Mas se temos responsabilidade, se nós somos importantes, logo nós temos um valor. Se temos uma responsabilidade, e você é importante, a igreja junta é importante, e sabe do que precisa fazer, que sabe a sua função, que sabe o que precisa ser feito, logo nós temos então um valor. Louvado seja o Senhor. Qual é o valor da igreja? Ainda, irmãos, que o mundo não dê valor para mim e para você. O mundo nos esnoba. O mundo, cada vez mais, quer nos colocar de lado. Quer que nós fiquemos à margem da sociedade. O mundo nos odeia, você sabe. O mundo, cada vez mais, quer estar distante de nós. Ainda que o mundo pense isso de nós. Ainda que há um ódio muito grande para mim e para você, sobre mim e sobre você. Nós entenda você, que para aquele que fez os céus e a terra, nós temos um grande valor. Aleluia, meus irmãos. Nós temos um grande valor, irmãos. Para aquele que fez os céus e a terra. É o mesmo que está ali com João. Ele olha e vê ele. Ele olha e vê um semelhante ao Filho do Homem. Nós estamos adiantando, mas ele olha, ele sabe, meus irmãos, ali agora, quem está contemplando, mas para aqui que nós estamos se referindo a esse momento, irmãos, o valor que eu e você temos para Deus, ele é muito grande. Principalmente, meu irmão, o teu esforço de estar aqui, ele leva muito em conta quando nós saímos da nossa casa e viemos adorar. Quando nós, irmãos, fazemos de tudo, não medimos esforço para estar na sua presença. Principalmente quando nós, irmãos, abandonamos tudo por causa do Senhor para estar com os meus irmãos em adoração. E aí que você tem um grande valor, porque é a unidade, é a assembleia, é a igreja. Está junta, está reunida e sabemos que Deus ama, irmãos, aqueles que o buscam. Aqueles, irmãos, que se prontificam a fazer a vontade do Senhor. Saiba disso. Quando, irmãos, damos valor a essa unidade, a essa comunhão maravilhosa, que é muito gostosa, que é boa demais. Quando entendemos que a função principal da igreja é estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para trazer luz a esse mundo. Quando de fato nós entendemos, irmão, para que a igreja está na terra. Porque ela não está por estar. Ela tem uma função, ela tem a sua importância, mas ela tem o seu valor. Por quê, irmãos? João, ele não só vê os 7 castiçais. Castiçal é a igreja, mas ele completa a palavra. O castiçal é de quê? É de? É de ouro. Irmão, João vê o castiçal de ouro, 7. É claro, ele vai se dirigir a 7, mas igreja é a igreja do Senhor em todos os lugares, irmãos. Em todos os tempos, se propõe para ser igreja e se carrega os princípios ao qual o Senhor ensinou, é igreja. E perceba o valor. O ouro, o metal mais valioso da terra, desde a antiguidade. Hoje eu acho que tem outros metais mais valiosos, mas lá atrás sabemos que o ouro era muito valioso, meu irmão. Olha só, João ele vê 7 castiçais de ouro. É esse o valor que a igreja tem para Jesus? Irmãos, é esse o valor? Claro que não, meus irmãos. A igreja ela vale muito mais do que qualquer metal nessa terra. Ela vale muito mais que ouro, que diamante. Qualquer metal que você juntar, pode juntar todos os metais do mundo, não vai se comparar, irmãos, ao valor que você e eu temos para Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que Deus entregou o seu filho, o seu único filho, pela igreja, meu irmão. Aqueles quem ama o Senhor, a igreja. Irmãos, nós temos muito mais valor do que qualquer metal. Aqui João diz que é de ouro porque ele precisa de uma referência para dizer aos seres humanos, dizer, olha, qual é o que é mais valioso nessa terra? É o ouro. Então, olha só, a igreja vale um ouro muito, mas aqui o Senhor, nós sabemos, nós vamos mais além. O Senhor vai mais além da nossa compreensão humana. Então, o amor de Deus, nós não compreendemos o amor, mas nós sabemos que o Filho dele
unigênito, irmãos, o que vale? Ele deu o seu único filho por nós. Muito mais, então, irmãos, valemos para o Senhor. Então, ele ultrapassa, irmãos, o valor, qualquer valor, riqueza que existe nessa terra. Entenda, queridos, o grande valor que temos para Deus. Entenda no teu coração. João vê castiçais, João vê a igreja, João vê o castiçais, mas o castiçal, ele é de ouro. Mas sabemos que nós valemos muito mais do que ouro para Deus, porque ele entregou o seu filho por a igreja. E a igreja precisa se comportar, no mínimo, dentro dos padrões a qual ele quer, irmãos, que esteja. E nós, irmãos, temos a função estabelecida. Nós temos o que fazer. O que precisamos é colocar em prática isso a qual a palavra nos diz. Mas, irmãos, o candelabro e o candeeiro, ou o castiçal, se você prefere, ele não pode fabricar nem gerar luz de si próprio. Ora, no templo precisava toda vez lá o sacerdote colocar o azeite, né? O azeite vai lá, quando a luz se apagar, não podia se apagar. Ele precisava colocar todas as vezes lá, a luz tinha que continuar acesa continuamente no altar. Precisava a luz continuar acesa, não poderia se apagar a luz. Mas, irmãos, o que dizer da igreja imperfeita, feita de pessoas imperfeitas, feita de pessoas pecadoras? Como pode a luz, irmãos, continuar cada vez mais acesa se somos pessoas imperfeitas? Se a igreja é constituída de pessoas pecadoras, se a igreja é feita e constituída de pessoas imperfeitas, como é que então essa luz, irmãos, vai continuar acesa, lumiar, continuar a fazer a sua tarefa, a sua função? Como é, irmãos? Como é isso? O versículo 13, ele, mais uma vez, a palavra é poderosa e responde essa pergunta. O versículo 13, meu irmão, a função do castiçal é essa, mas como pode iluminar se nós somos imperfeitos, que nós não somos nada? Ele diz, olha, ele vai se referir ao que está de trás, e que quando João vê a voz, ele olha para trás e vê. Olha só o versículo 13, e no meio, irmãos, dos 7 castiçais, presta atenção, no meio dos 7 castiçais, o quem está, irmãos? Eu já adiantei para você, você sabe, nós já falamos sobre ele, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Aí você dizer, quem que é Jesus, mas não está falando que é Jesus? Ah, meu irmão, mas aí a gente vai para o Evangelho. Vamos lá no Evangelho, João capítulo 3, versículo 13. O próprio Senhor dizendo, ele se refere a ele mesmo. Quem é o Filho do Homem, meu irmão? Quem é o Filho do Homem? Ele diz, ninguém subiu aos céus, senão aquele que lá do céu desceu, o Filho do Homem. O Filho do Homem, irmão, Jesus Cristo. Jesus Cristo, por quê? E as pessoas perguntam por que esse título e por que Jesus se dá esse título a ele mesmo. Meus irmãos, muitos dizem que era para frustrar de fato os judeus que estavam esperando um Messias que pudesse então libertar de um jugo romano e que pudesse pegar em armas e que pudessem descer do céu e ali formar o seu exército e então recuperar Jerusalém, que estava sob domínio romano. Mas não, e é justamente ele diz, não, é o Filho do Homem, não é? Então ele diz no versículo 13 do capítulo 3 de João, ninguém subiu do céu senão aquele que lá desceu, irmão. O Filho do Homem, Jesus Cristo, poderoso, irmãos. É Jesus, meu irmão e minha irmã, que está no meio da igreja. É Jesus, meu irmão, que está no meio da igreja, é Ele que é a própria luz. Entende? Nós não podemos gerar luz, eu e você somos fracos, falhos, somos totalmente, irmãos, imperfeitos, não somos perfeitos. Mas aquele que está no meio da igreja, ele é perfeito, ele é santo, então ele gera luz, ele fabrica luz. E é ele, irmão, quem dá luz para então a igreja, que é o castiçal, executar a sua função para que ela foi, irmãos, designada. Aleluia, irmãos, entenda a palavra do Senhor nessa manhã. Jesus é aquele que fornece a luz, pois Ele é a própria luz. Ele é a luz, irmãos. Ele é a luz. Ninguém foi ao céu senão aquele que desceu. É o Filho do Homem. É o primeiro, é o último. É o alfa, é o ômega. É aquele que começou a história e é o mesmo que vai terminar, meus irmãos.
É Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é que está no meio da igreja, meu irmão. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Ele diz ao povo: eu sou a luz do mundo. Ele disse quando esteve na terra: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz e a vida. Irmãos, Jesus é a luz. A igreja só existe porque Jesus está com ela. Se não tem Jesus, não tem igreja. Não existe igreja sem Jesus. Jesus está no meio da igreja, garantindo que essa luz, irmãos, fique continuamente acesa e a igreja possa então executar a sua função para que veio realizar. E essa luz nunca falta, porque Jesus, ele é a luz. Ele é fonte de luz. Entenda isso, querido. João vê, ele vira para trás, ele vê o semelhante ao Filho do Homem, é Jesus. Porque se tem dúvida que o Filho do Homem é Jesus, Jesus disse que é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. Então não é senão ser o primogênito dos mortos, o primeiro que ressurgiu. E aí, irmãos, a gente precisa ser advertido também. Porque precisamos, então, ter esse confronto. O confronto é necessário. Porque nós precisamos frisar algo. Porque hoje nós entendemos que a igreja, além de ser noiva, ela é castiçal. E se é castiçal, o versículo 20 do capítulo 1 diz que é a igreja. E se é a igreja, ela tem função. E se tem função, precisa ser exercida. E o que hoje, irmão, o Espírito Santo nos fala? O que hoje o Espírito Santo quer de nós é que você entenda claramente, você entendeu a função da igreja. Não é só se preparar. Se preparar é difícil, né? É difícil se santificar também. É difícil se preparar para a volta do Senhor, porque Ele vai vir buscar uma igreja santificada. Temos que estar com as nossas vestes brancas para poder encontrar com o nosso noivo. Sim, é difícil. Mas, irmãos, há uma tarefa. Há algo que a igreja também não pode esquecer de realizar. E o que você entendeu aqui hoje, que é a função de um castiçal. A função de um castiçal, ela é trazer luz, iluminar ao mundo que perece. Então, irmãos, para se manter sendo um castiçal e exercer essa função, e que tem o seu valor, Jesus ele dá um valor enorme pela igreja, pois entregou o seu filho, o que é necessário para mim e para você? É necessário que nós mantemos o que, irmãos? Sempre a gente poder se policiar e se alguém de nós estiver esquecendo do que de fato é ser uma igreja, a gente poder você tem essa liberdade de chegar nos nossos, cada um aqui, nós somos uma família, chegar aí nos irmãos e falar, nós estamos esquecendo a palavra. Todos nós temos essa liberdade de advertir uns aos outros, se estivermos fugindo disso. E a advertência que é, irmãos, a gente precisar o quê? Manter a proposta. Eu sempre vou falar sobre proposta inicial. Porque, irmãos, nós não podemos esquecer, o ser humano, ele tem um fácil coração enganoso, nosso coração é enganoso, né? E a gente precisa sempre estar o quê? Como a palavra diz, vigilantes, constantes, né? Atentos e vigilantes. E hoje, meus irmãos, o Senhor nos dá isso, nos dá um alerta para nós, que nós não venhamos deixar os princípios a qual foram constituídos pela sua palavra. Porque, meus irmãos, se nós perdemos as características, e se de algum momento a gente se fragmentar, se nós perdemos a essência, essa é a palavra. Se eu e você perdemos a essência, irmão do céu, é uma devastação, irmãos. Não tem palavras para colocar aqui. Se eu e você perder a essência, se eu e você perdemos a proposta, perdemos as características pelo qual o Senhor lutou tanto, dando seu Filho, algo de ruim acontecerá conosco. Irmãos, se nós perdermos a essência, nós deixamos de ser um castiçal, exercer a função do castiçal. Porque Jesus ele não vai trazer luz a um castiçal
que não é um castiçal de verdade, que está sem função, que está, por exemplo, no alqueire, Deus não vai trazer luz, a luz dele não vai estar nesse castiçal, meu irmão. Porque, irmão, se nós deixarmos de exercer essa função, nós vamos deixar de ter importância. E se deixarmos de ter importância, nós vamos deixar de ter o nosso valor perante o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, não vai permitir e não permite que nós venhamos brincar com a igreja, de ser igreja. Essa é a palavra. Ele não vai permitir, irmãos, ele não vai permitir. Se perdeu a essência e se não se consertar, vem a advertência. Se não se consertar, ele faz algo. E a advertência do Senhor hoje é que nós mantemos a nossa proposta, aquilo que nós fomos chamados. Você sabe a sua função como igreja. Você sabe que além de preparar, tem função, é castiçal, tem que iluminar, tem que realizar a sua função, pois foi chamada para isso, meus irmãos. Jesus não vai perder, mas se mesmo assim você não ouvir, e nós, como eu digo você, eu digo nós, porque somos um só, é a unidade da igreja, não é, irmão? Somos unidos, somos um só. E se mesmo assim não adiantar, irmãos, como diz, devastação acontecerá. Consequências tamanhas na nossa vida que você não faz nem ideia, vai vir sobre nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Jesus tenha misericórdia da nossa vida, meu irmão. Eu e nós temos um exemplo claro na palavra, a qual o Senhor Jesus adverte, irmãos. Ele adverte. Ora, meus irmãos, a palavra ela é clara, o Senhor fala conosco. Qual é o exemplo claro que nós temos, irmãos? Se nós perdemos a essência, se nós perdemos a nossa característica a qual Ele nos chamou. Olha só, está no capítulo seguinte, capítulo 2 de Apocalipse, fala o que acontece, o que vai acontecer, irmãos, o que se a gente perder a essência. O capítulo 2, irmãos, é a primeira igreja a qual João, então, se dirige ali com a sua carta. Olha só, o capítulo 2, o versículo 1 ao 5, ele fala sobre a igreja de Éfeso ali, irmãos. A primeira carta, irmãos. É a primeira carta. Olha só. Escreve a igreja, ó. Escreve o anjo da igreja de Éfeso, isto. Diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só. Você sabe que é Jesus, você é castiçal. Olha só. Conheço as tuas obras, o versículo 2. E o teu trabalho, a tua paciência. Perceba. E que não pode sofrer dos maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Olha só, irmãos. E tu os achaste mentirosos. Vamos seguindo, outra vez. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Agora Jesus vai apertar. Tenho, porém, contra ti. A essência da igreja é essa. Tenho, porém, contra ti, irmãos, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, meu irmão. Quando se perde a essência, Jesus adverte. Quando se perde a essência, Jesus adverte. Quando se perde a característica, quando se perde, está perdido. Quando você está totalmente fora, quando a igreja está totalmente contrária aos valores que Ele designou através da sua palavra, Ele é tão misericordioso que Ele adverte. Ele diz, escreve João, escreve para a minha igreja. Olha, eu tenho contudo que deixaste o teu primeiro amor. Lembra lá, lembra de onde caístes. Lembra de onde caístes, lembra. Puxa na memória. Você sabe de onde você caiu, o momento exato. Lembra de onde caíste. Ele diz, porque senão, ele vem breve, irmãos, é breve.
É breve que ele vem cobrar. Ele verá e tirar do lugar o castiçal. Isso é muito sério, meu irmão. É muito sério. Porque se não tem castiçal, não é igreja. Se não é igreja, ela só existe por existir. Não tem luz. Não tem Jesus. É simplesmente existir por existir. Você quer e deseja existir por existir? E vir aqui por estar? É melhor estar em casa. É melhor estar dormindo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Longe de nós. Que nós venhamos perder a essência, as características pelo quais ele tanto lutou, tanto se entregou, tanto sofreu. Não somente ele, mas Deus dos céus. Irmãos, olha só que coisa séria. Se nós perdemos a essência, ele vem e retira brevemente o castiçal. Se não tem castiçal, perde a propriedade. Existe, só tem nome, está lá, deixa de existirmos. Não faz sentido, meu irmão. Eu creio que essa não seja o seu desejo, é? Não é, né, meu irmão? Existir por existir, sem realizar a função pelo qual nós fomos chamados. Não faz sentido. Eu sei, você sabe. Muitos existem por existir, né? Muitos estão existindo por existir. Porque já há muito tempo o Senhor já retirou o castiçal. Já retirou a sua luz, já não há mais brilho. Já não há mais luz, existe por existir. Existe como forma de entretenimento. Existe como forma de atrair pessoas para, então, como se fosse um clube, juntar um monte de gente. Mas Jesus não está mais no meio. A luz a qual ele gera não está mais. Qual a razão, então, de existir por existir? Pelo contrário, está atrapalhando a obra do Senhor. Está se apropriando no nome do Senhor, da igreja, a qual ele sofreu tanto, a qual ele entregou o seu filho, para estar adulterando, se apropriando do nome do Senhor e da igreja dele. Como isso é sério, meu irmão. Como isso é sério. E, irmãos, oremos. Oremos por todas as igrejas que já não existe mais o castiçal, já não existe mais luz, que eles possam se arrepender. E Jesus está dizendo, arrependa-te. Há ainda esperança, a solução é o que? Sempre foi, arrependa-te. Lembra de onde caíste. Então, se não, a consequência vem. E eu não quero isso para nós. Você quer? Também não. Vamos orar nessa manhã. Fique de pé comigo. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Que você persevere e lute com todas as suas forças para que essa essência se mantenha. Somos os castiçais desse tempo. É o fim dessa mensagem. Somos os castiçais desse tempo, meu irmão. O mundo daqui para frente é de mal a pior. A igreja tem a sua função. Primeiro, ela continua sendo noiva, ela se prepara para a volta. Mas além de ser noiva e se preparar para a boda, ela também tem função. Ela também tem responsabilidade. Tem função, tem responsabilidade. E se tem essas duas coisas, o Senhor dá valor a ela. E se o Senhor dá valor a ela, a nós, que somos imperfeitos, mas Ele anda no meio dela. Ele está no meio dos castiçais. Então, Ele anda no nosso meio, irmãos. Ele está conosco. A força vem dEle, a luz vem dEle. Ele quem gera, Ele quem fornece. Então, que eu e você possamos viver cada vez mais dependentes dessa luz. Cada vez mais dependentes daquele que está no nosso meio, que é Jesus Cristo. Mas não se esqueça, se perde a essência, o castiçal deixa de existir e não pode fazer a sua função. E se não tem função, não tem importância. Se não tem importância, muito menos valor. Existe por existir. Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu quero orar com você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nunca, jamais, quando você vê que um de nós estamos saindo dessa linha, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do Senhor,
Você tem essa liberdade. Meu irmão, vamos voltar? Não existe, não vamos existir por existir. Tem essa liberdade. Em amor, né? Em amor. E aí, meus irmãos, a gente vai continuar conservando a unidade. A função pelo qual o Senhor nos chamou para ser castiçal vai ser executada. E nós somos a esperança que vai até essas trevas. As pessoas estão perdidas. Irmãos, cada vez mais a perdição está tomando conta. As trevas, elas são muito densas, capaz até de se apalpar. Determinada palavra diz que as trevas, muitas vezes você apalpa ela. Imaginou? Tão tamanha, densas são as trevas. E essas trevas estão vindo cada vez mais forte para esse mundo. E o Senhor se entregou por nós. Façamos de fato a função que Ele nos chamou. A responsabilidade e a função. E aí, irmãos, nós teremos cada vez mais valor perante o Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Deus querido, Pai eterno, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor Deus, os meus irmãos entenderam, meu Pai, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus querido, nós muitas vezes focamos que devemos nos preparar, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está perto. Meu Pai, mas o Senhor hoje nos mostra, Pai querido, que nós temos função, que nós temos responsabilidade. Pai querido, que temos também a importância e que temos valor perante o Senhor. A sociedade nos rejeita, nos esnoba, mas o Senhor nos dá valor. Pai querido, o amor, Pai querido, que o Senhor teve para conosco foi muito grande. Pai querido, e nós não podemos, meu Pai, nos ficar parados e quietos, Senhor. Dizer que o Senhor não está falando conosco, pois o Senhor falou, Pai querido, audivelmente, como voz de trombeta em nossos corações. Meu Pai querido, que essa palavra, meu Pai querido, comece a realizar algo no coração dos meus irmãos, Senhor, assim como fez comigo. Pai querido, não adianta existir por existir. Pai querido, nós precisamos exercer a função, Pai querido, que um castiçal faz, que é, meu Pai querido, levar, Pai, a luz. A luz não é nossa, a luz vem de Ti que está no nosso meio, que está no meio da igreja, é quem promove, é quem fornece, é quem gera, é o Senhor quem dá a luz para a igreja sobreviver, para poder exercer a sua função, Pai. E nessa manhã, meu Pai, os meus irmãos entenderam a sua palavra, e eu também, Senhor, eu quero, assim como meus irmãos, estar fazendo um compromisso, Pai, contigo, de que nós, Pai querido, estaremos, Senhor, vigilantes e atentos para não perdermos a essência, porque se perdermos a essência, que isso não aconteça conosco. O Senhor vem, Pai, e retira de nós esse castiçal. Não adianta vivermos por vivermos sem uma função, Pai. E duro será o golpe, meu Pai, qual nós iremos sofrer. Mas, Senhor, nessa manhã o Senhor diz para nós que virá, meu Pai querido, está no nosso meio e dá essa advertência. Olha, voltes. E se não perder o primeiro amor, conserva o primeiro amor. Conserva isso. Meu Pai, os dois principais fundamentos da Tua palavra era amar a Ti e amar o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu não só me preparo como igreja, eu tenho que ir, Pai querido, a esse mundo, ainda que ele nos rejeite, ainda que eles não nos querem bem, ainda que eles querem ver a nossa morte, mas o amor, meu Pai querido, precisa prevalecer aos perdidos. Precisamos, Senhor Deus, ó Pai, realizar a Tua função, a qual o Senhor nos chamou, Pai querido. Eu a Ti, Pai, rogo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cada vez mais fale conosco, fala com os seus irmãos, com os teus filhos, Pai, e que essa voz, Pai querido, continue falando como trombeta, e que estremece o nosso corpo a tal ponto de nós sabermos que é o Senhor quem fala, é o Senhor quem está falando com a igreja. Meu Pai, obrigado por esta palavra, continua ecoando no coração dos meus irmãos e no meio dessa igreja, para que tão somente venhamos colocar em prática a Tua palavra, para a Tua glória. Aqui, Pai, que nós agradecemos por esta palavra e que o Senhor continue a falar cada vez mais em nós. E que nós, Pai, que não venhamos perder as características, as propriedades, Senhor, para que o Senhor nos chamou, Pai. Nós somos os castiçais dessa última hora, Pai, que o Senhor quer nos usar, assim como usou o Teu filho João, Pai querido, naquela ilha
de Patmos para se revelar a Ele, dizer, meu Pai, as coisas que vão acontecer. E aqui estamos, Pai, nessa geração, como igreja, unidos a Ti, dependentes de Ti. Ajude-nos, Senhor, para que possamos cumprir a missão, cumprir o propósito, cumprir a função a qual o Senhor nos designou. Em nome de Jesus, eu agradeço, nós agradecemos a Ti por esta palavra. No nome de Jesus, obrigado, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Continua a realizar a obra em nossas vidas. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam a palavra? Amém? Que Deus continue falando aos seus corações. Não exista por existir. Não faz sentido. Continue conservando dentro de você o primeiro amor. Continue entendido. Preparação e função. Responsabilidade. Mas também teremos um grande valor perante o nosso Deus. Continuemos, meus irmãos, sendo um castiçal de valor para que o Senhor continue se alegrando de nós como igreja. Amém? E a Deus toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.